Olá, galerinha da mecânica, sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors, um canal destinado a divulgar tudo que tem a ver com mecânica de pequeno porte. Eu chamo de mecânica leve, motosserras, roçadeiras, sopradores, motopodas, motores de pop, tudo a respeito desses pequenos motores. Lembra? Semana passada, né? Vamos dar continuidade hoje. Máquina muito tempo parado. Para quem não viu, aqui ó, estou deixando o card da primeira parte desse conteúdo, desse vídeo aqui. Ficou muito tempo parada. Então, teste de compressão, compressão de transferência, estanqueidade, está tudo certinho. Pelo menos a parte do motor. Então, o que vai ser feito? Já foi lavado. Motor tudo limpo. Agora, eu vou revisar carburador, montar novamente surdina, carcaça do arranque e tudo mais, regular o módulo. Lembra que o módulo está encostando no volante? Aqui, ó. Só um minutinho. Vamos ver. Tirar a vela também. O motor estava fechado, estanco. Um para fazer o teste de estanqueidade e outro para poder lavar. Tá aí. Olha aqui, ó. O volante, como é que está. Tá vendo? Olha as marcas que tem. Por que isso aí? Porque está encostando no módulo. Lembram? O módulo, o ferro do módulo, fica bem pertinho do ímã, do magneto. Porém, não pode encostar. Por que às vezes pode estar encostando? Folga no rolamento do virabrequim faz com que o volante se mexa em um todo e encoste no módulo. E nesse caso não é, ele não tem folga na parte de baixo do motor. Está zerado. Outra coisa, módulo frouxo. Não está frouxo esse módulo. Outra coisa, como ele está sobre uma base plástica, talvez com o tempo ele trabalhou e chegou mais perto, tá? Ele se deslocou um tantinho, o plástico esquenta, esfria, esquenta, esfria, dilata, contrai, uma hora ele trabalha e pode acontecer. E não é muito, ele não está raspando horrores, mas ele está encostando um tiquinho sim. Então, o que vai ser feito agora? Aí, ó, bem pouquinho, regular o módulo. Montar surdina, carcaça do arranque e vamos ver esse carburador. Geralmente as máquinas, quando ficam um tempão parada, é carburador, né? É o carburador que sofre mais. Por conta do álcool na gasolina, ele acaba oxidando o carburador por dentro e formando uma gosma. Essa gosma entope todas as galerias do carburador, trava a agulha da admissão, aquela agulhinha pequena com ponta de borracha, que vai dentro do carburador, trava aquela agulha, acaba fechando os furos de alimentação e vira uma bagunça. Tá aí. Ótimo. Primeiro de tudo, vamos regular esse módulo rapidinho. Vamos usar essa lâmina aqui. Deixa eu ver de quanto que é essa aqui, 0,20 se não me engano. 0,20. Para carcaça de plástico não gosto de usar uma lâmina tão fina assim. Se fosse na carcaça de magnésio, carcaça metálica, tipo Husqvarna 272, 288, 396, 395, Steel 660, 651, 382, 381, não tem problema, porque são sobre carcaças de metal. Agora, tipo esse aqui, que o módulo fica numa carcaça de plástico, tipo qual? A 310 da Steel, tá? E outros modelos, eu prefiro deixar um pouquinho mais longe, justamente para evitar isso aí que aconteceu aqui, ó. Aqui, ó, 0,30. A lâmina um tiquinho mais grosso que essa aqui de 0,20.
essa ferramenta da Stihl. Ele vai funcionar do mesmo jeito? Vai funcionar, tá? Não se preocupem, ele ficando um pouco mais longe, não é isso aí que vai produzir uma falha. Claro que se ele ficar muito longe do ímã, sim, tá? Pode dar uma falha elétrica, deficiência na geração da centelha. Porém, uma pequena diferença não é isso aí que vai afetar o funcionamento da máquina, não. Ó, já não passou, tá vendo? Então, o que eu vou fazer agora? O ímã está aqui, ó. A lâmina fica entre o ímã e o ferro. Vamos afrouxar rapidinho os parafusos para o módulo de ignição ficar soltinho e retroceder um pouco, recuar, para dar espaço à lâmina. Aí. Ótimo. Agora sim. Vejam bem, ó. O que acontece aqui, ó. Vamos ver. Precisamos de uma iluminação um pouco melhor. Aí. O módulo está frouxo, os parafusos estão no lugar. A lâmina fica entre o ímã e o ferro do módulo. Ó. Ele está grudado no ímã do volante. Agora, o que você faz? Simplesmente aperta novamente o módulo. Pronto, apertei o módulo, remove a lâmina e vai ficar a distância certa, vai ficar a grossura de 0,30, 3 décimas de milímetro entre o ímã e o módulo. Tá aí. Agora sim, passa liso, né? Ótimo. Aqui ele leva um grampo para segurar esse conjunto dos cabos. Tá, e eu vou ter que encontrar esse grampo elástico. Aqui, ó, eu sabia que eu tinha um por aí. Esse mesmo. O que ele faz? Ele segura aqui esse fio. Esse cabo aqui é borracha, não é plástico, ele não queima pela temperatura. E esse aqui, esse espaguete, tem isolamento térmico, então é tranquilo. Vai esse grampo aqui, ó, segura o conjunto no lugar para ele não descer e não encostar no volante. Vamos fechar um pouquinho mais. Ótimo. Tá aí. Mais para lá. Aí. Ele entra apertado mesmo. É assim mesmo. Agora sim. Ele tem tipo umas puas de aço que ele deixa ir tipo anzol. Quem não pescou já? Ele deixa entrar, mas não deixa voltar. Pelo menos não tão facilmente. Aí, ó. Então fica bem firme aqui no lugar. E ele não vai encostar no volante. Ótimo. Colocar a carcaça do arranque, primeira surdina, para ver se fica tudo bem no lugar.
junta novo. Tem alguém nervosinho andando de carro, hein? Acontece às vezes, hein? Pronto. E depois vai o isolante térmico. Ele vai nessa posição aqui, essa parte virada para o lado da surdina. Como aqui tem junta, tá tranquilo. Do outro lado, como ele vai alumínio com alumínio, isto é, esse isolante dissipador térmico vai encostado no próprio cilindro sem junta. Então é bom colocar o silicone de temperatura para que ele vete corretamente. Eu não gosto daquela meleca saindo do escapamento, fica muito chato, né? Acaba sujando tudo. E com o tempo também ele pode até afetar a parte da refrigeração do motor, porque aquele óleo, aquela meleca vai se encaixando, vai se alojando entre as grades de refrigeração do cilindro, dificulta a passagem de ar, faz com que o motor trabalhe mais quente que o normal. Bem apertado. Ótimo. Tem muitos que tiram essa telinha e nada contra, tá? Porque ele entope, realmente com o tempo ele junta óleo, carvão e acaba entupindo. Porém, vejam bem, como eu falei para vocês, aqui na nossa região teve uma incidência muito grande de incêndio. E no lugar onde chega uma temperatura acima dos 40 graus, na sombra, e uma sensação de mais de 45 no sol, imagine uma extensão de grama bem seca, parece uma palha de seca, certo? E um picumã quente caindo naquela grama, naquele sol de mais de 40 graus. Olha, ele vai dar mal, ele vai dar ruim, ele vai provocar um incêndio. Tanto é que aconteceram vários. Teve uma semana que os bombeiros era dia após dia combatendo incêndio. Então eu coloco. Cada tanto, você tira, você limpa, você recoloca e ele faz o trabalho dele. Ele segura os picumãs, não sai, não solta. Você pode trabalhar tranquilo em áreas bem secas. O fio tem o lugar certo para passar. E agora, colocar a carcaça de partida. Módulo bem firme, na distância certa, fiação tudo ok. Os cachorretes funcionando direitinho. Sistema de partida. Ele foi lavado, então o que vamos fazer? Dar um jato de ar por baixo, na mola, limpar ela rapidinho e lubrificar. Para evitar que fique umidade atrás entre o carretel e a mola. A mola é de aço carbono. Se ficar água, ficar exposto muito tempo na umidade, ele vai acabar picando e vai quebrar. Tá aí.
um jato de ar. Tirou a umidade, vamos lubrificar ele. Ótimo. Graxa no eixo. Enrola a corda, tudo que você conseguir, coloco no lugar. Essa mola aqui você não precisa lubrificar, não. E o parafuso de retenção. Esse modelo aqui ele não leva a arruela, a própria cabeça do parafuso já é mais grande e faz o travamento. Aperta bem esse parafuso, né? Claro que não vai apertar até ele espanar, mas aí que fique bem firme. Olha aqui o cordão, não volta, né? Mas não se preocupe. O que você faz agora? Puxa aqui, segura com o dedão, puxa o cordão aqui dentro e você vai girar, dando mais pressão para a mola. Olha aqui, ó. Sentido horário. 2, 3 voltas. Segure novamente com o dedão, puxa aqui. Tá vendo? O importante é que quando você puxar todo o cordão, todo ele, que o final de curso, olha aqui, ó. O final de curso trave aonde? Que o final de curso trave aqui, ó. No final do cordão. Não tem mais cordão, ó. Segure com o dedão e gire um pouco mais. Ele tem que ter um pouco mais de corda ainda. Se você puxar todo o cordão e ele travar aqui, no final de curso, e não vai mais, e ainda tem corda dentro do carretel, não está certo, porque o final de curso está sendo feito na própria mola de recuo, espiral, e ele vai acabar reventando, Então, puxe tudo, travou, segure, e continue girando no sentido horário, ele tem que ir um pouco mais. Ótimo, quer dizer que ainda tem mola lá, que ele travou no cordão. E está com suficiente pressão de retorno. Certo, e agora, antes de colocar a carcaça do arranque, vamos testar rapidinho essa bombinha de purga aqui, para ver se ela está funcionando, certo? É a bombinha original, porém eu acho que não está funcionando, não. Vamos testar rapidinho aqui. E trocar as mangueiras também, que fica mais fácil agora. O nipple mais curto faz sucção. Vai ligado no carburador. Então, ele tem que puxar. Tá aí, ó. Tá dando fluxo para os dois lados. Isso aqui, senhores, isso aqui, quando está com esse problema, ó, no nipple curto, ele vai e vem. Quando você aperta, ó, olha o que acontece com o ponteiro, ó. Está errado. Não pode. Olha aí, ó. Isso aqui acaba
afetando totalmente a marcha da máquina. Vamos testar o outro agora. Na pressão, vamos no nipple comprido, mais longo, que é o que vai no retorno. Nada. Essa bombinha aqui não presta mais. Eu devo ter alguma nova aqui. Não é exatamente a mesma, porém vai funcionar. Vamos lá. Nipple mais comprido. Retorno. Olha aqui a diferença. Olha aí. Funcionando. E o nipple mais curto é o que vai fazer a sucção, vai puxar combustível. Aí, ó. Cada vez que solta, ele puxa. Pronto. Então, vamos colocar essa bombinha de purga nova. Vamos trocar também essas mangueiras aqui já. Plástico. Vamos colocar a mangueira de retorno. Olha o filtro. Tá vendo o cabeçote de aspiração? Ele é relativamente bom. Só que eu prefiro os outros modelos, aquele da Steel. Para mim, ele funciona melhor. Vamos fazer um furinho aqui rápido. Ou melhor, fazer o furo não. Precisamos agrandar o furo para poder encaixar a mangueira da Steel. Precisamos lá dentro, ó, olha lá, ó, lá no fundo, o retorno. Eu vou colocar primeiro aqui da mangueira, que é um pouquinho mais complicado de chegar. E depois sim, vamos colocar a mangueira da linha de combustível da alimentação. Pronto. Vamos ver se conseguimos encaixar ele. Ele vai entrar aqui. Depois temos que puxar ele com o alicate lá de dentro do tanque. Não tem outro jeito. Aí. Muito bem, tá lá dentro ele. Vamos dar com esse. Vamos com o outro que eu tenho aqui, ó. Um pouquinho mais comprido. Tá aí. Aqui a mangueira. Agora, como esse aqui é o retorno, a gente puxa ela até ficar somente uma pontinha dentro do tanque. Lá. Lá tá ela, tá vendo? Olha lá, ó. Certo.
Esse aqui então é o retorno, vai conectado no nipple mais longo da bomba de purga. Aí. Agora vamos colocar a mangueira que puxa combustível para alimentar a máquina. E nesse furo mais perto da tampa aqui. Pronto. Tá aí. E já vamos colocar o cabeçote da aspiração, filtro de combustível. Tá aí, ó. Prontinho. E essa mangueira vai alimentar o carburador. Agora a gente corta na medida certa. Mangueiras no lugar. Colocar a bombinha de purga. Lembrem, o retorno, o que devolve combustível para o tanque, sempre no nipple mais comprido, mais longo da bomba de purga. Ótimo, perfeito. Já vamos cortar a mangueira no tamanho certo. Vai esse aqui. Ele vai nesse nipple aqui, ó. Esse aqui que vai na bomba de combustível recebe a gasolina do tanque. Esse outro nipple que vai na cuba vai ligado na bomba de purga. A R1 entra justinho nesses carburadores, perfeito para isso aí. Olha aí, coisa linda, né? Todas as mangueiras novas. Muito, muito legal mesmo. E por último, a que vai na bomba de purga de sucção, ou seja, no nipple mais curtinho. Pronto. Agora, aqui. Essa mangueira, o tamanho certo. Aqui, ó. Prontinho. Ficou ótimo. Aí. Entenderam como é, né? Vamos repassar rapidinho. Veja bem, tem a mangueira que vem do tanque, que leva o filtro de combustível, que vai puxar combustível para alimentar a máquina, vai ligado aqui, ó, onde vai a bomba, nessa tampa com um parafuso só. Essa mangueira que vem do tanque puxa combustível, certo? Esse outro nipple que está na parte da cuba do carburador, que leva uma mangueira curtinha e vai ligado aonde? No nipple mais curtinho da bomba de purga. O outro nipple longo, compridão da bomba de purga, leva uma mangueira comprida,
vai também ligado ao tanque, só que ele é o retorno. Ele entra dentro do tanque, fica um tiquinho só para dentro, e cada vez que você aperta a bombinha de purga, ele solta combustível por aquela mangueira de novo para o tanque. E aqui está tudo pronto. Agora sim, podemos colocar a carcaça do arranque. Agora está tudo pronto. Aí. Essa carcaça do arranque tinha só 3 parafusos, lembram? Eu já providenciei o quarto. Agora limpar o carburador. Colocar a embreagem, o tambor da embreagem. Fazer funcionar. E testar a máquina. Muitos me perguntam se eu lavo a máquina. Quando lavo a máquina, removo, tiro o módulo de ignição. Não, não, senhores. Eu deixo o módulo de ignição. Eu lavo. Essa máquina foi lavada com água, detergente, e o módulo de ignição ficou no lugar. Vejam bem, esses módulos são blindados, tá? Se vocês pensarem que eles geram de 20 a 25 mil volts quando estão funcionando, então eles têm um isolamento muito bom. Se ele está rachado em algum lugar, certamente ele vai começar a falhar, vai começar a dar problema, porque vai dar vazamento de energia. Se ele está íntegro, está tranquilo, vai funcionar bem, pode lavar, não acontece nada. Eu não tiro nenhum módulo, praticamente nenhum, para lavar a máquina. Eu lavo todas as máquinas com um módulo de ignição no lugar. Vamos desmontar então esse carburador rapidinho. Bomba de combustível. Membrana. E junta. Isso aqui vai ir novo. A cuba. Aí, ó. Resseco. Também vai novo. Na altura certa.
A agulha tá boa. Ótimo. Agora esse carburador tem uma coisa a mais para revisar. E é isso aqui, ó. Bomba de purga. Ele tem um êmbolo lá dentro. Certo? Tem modelos que já foi isolado de fábrica. Vamos descobrir se esse aqui é o caso. Tem modelos que já vem isolado de fábrica. Tem outros que ainda trazem esse êmbolo. Tá lá ele. Muito bem. Então, desmontar isso aqui rapidinho e trocar o O-ring. Sim, eu nem vou testar se ele tem vazamento ou não, porque essa máquina está muito tempo parada. Então, o mais provável que esse êmbolo tenha... Isso aqui dá um medo. Quando os parafusos estão pesados por conta de trava química aqui colocado de fábrica. Tá, esse aqui é da alavanca. Solta a mola do afogador. O grampo elástico. A borboleta do acelerador. Tá aí. Agora sim, o que você faz? Gira, bota o dedão aqui na frente e puxa o eixo, né? Aí. Ele tem que sair daqui. Pronto. Pronto. Tá aí. Vou procurar o O-ring daqui e vamos fechar novamente. Mas para isso, primeiro vamos limpar esse carburador, assim como ele está tudo desmontado. Agora eu vou deixar um pouquinho de molho, tá? Dar uma borrifada de descarbonizante em todos os furinhos, galerias internas, tudo que é furinho da alimentação. Deixar ele um tanto de molho, dar um jato de ar e ele já vai ficar beleza. Muito bem, senhores, está aqui limpinho o carburador, já está com o pré-filtro, a telinha no lugar. Então, primeira coisa, antes de nada,
Aqui, ó, vamos colocar a agulha de admissão rapidinho, para evitar que entre alguma sujeira aqui dentro, né? Aqui. E dar uma pequena assentadinha na agulha. A agulha está boa, não tem marca na borracha, não tem marca no corpo dela, não tem nenhum descascado, não tem desgaste no pescocinho dela. Tá ótima, não faz sentido trocar essa agulha. Certo? O que mais nós temos aqui? A alavanca de regulagem. E a alavanca também está ótima. Aí. A mola e a agulha. Aí. Certo, agora sim podemos colocar o êmbolo da bomba de aceleração. Tá aqui ele. Eu já tirei o O-ring velho. Vamos colocar um novo aqui. Já está no lugar, certo? Veja bem, o anel de borracha tem que ficar um pouquinho mais alto que o êmbolo de aceleração, que é o êmbolo da bombinha. Ele tem que vedar, certo? Caso ele não vedar, se não der vedação, vai acontecer o seguinte. Só um minuto, vamos colocar um pouquinho de óleo aqui. Ótimo. Veja bem, essa bomba de aceleração aqui, o êmbolo vai aqui dentro, ele tem uma galeria que vai ligado no circuito de alta, isso mesmo, vai ligado junto com a válvula G e a agulha H. É um L. Para que serve essa bombinha de aceleração? Se vocês prestarem atenção no eixo do acelerador, ele tem esse entalhe. Cada vez que você acelera, quando está desacelerado na posição da lenta, o êmbolo fica aqui dentro. Quando você acelera, ele empurra o êmbolo. Quando empurra o êmbolo, ele injeta um pouquinho de gasolina na válvula Jet para ajudar no momento da aceleração. Se por algum motivo esse êmbolo deixar passar ar, por exemplo, pelo fato de que a borrachinha está vencida, o que vai acontecer? Vai entrar ar, vai puxar ar. Primeiro vai uma mola, depois o êmbolo. Vai puxar ar no circuito de alta. Simples assim. E a máquina não vai funcionar direito. O entalhe vai ficar aqui, ó. Para isso agora, empurra o êmbolo. Pronto. Opa. E essa mola. Aí. Antes de continuar a montagem, vamos fazer um teste, colocar um pouquinho de água aqui e injetar ar
no furo da agulha H. Ele não pode sair bolhas aqui. Saiu bolha é porque ele não vedou direito. Alguma coisa está errada com o anel de borracha que a gente recém trocou. Furo da agulha H. Opa. Aí, furo da agulha H. Vedado. Certo, vamos lá então. Deixa eu ver o que nós temos que fazer agora. Tá, essa mola já está no lugar. O afogador fica aqui. Vamos colocar o grampinho elástico aqui no eixo. Aí. Muito bem. Não esqueçam de dar pressão nessa mola. Perfeito. Tá aí. Agora a borboleta do acelerador. Ele tem lado. Se vocês desmontaram, fica mais fácil de montar, porque aqui, ó, já está a marca do eixo. E aí você me diz, tá, Oscar, mas pode ir assim, assim, e agora, como é que vai? Se você esqueceu de marcar na hora de tirar ela, tá vendo esse entalhe aqui? Aí, esse pequeno entalhe, essa meia lua, esse corte que tem na borboleta, vai para o lado da cuba, na grande maioria dos carburadores. Tem alguns modelos, tem umas exceções raras, em que esse entalhe não vai para o lado da cuba, mas é difícil, a grande maioria, praticamente todos eles, esse entalhe vai para lado, ou para o lado da cuba, certo? Aí. Tá vendo? Aí, ó. Pegou. Se certifique que a borboleta está fechando bem toda a volta dela. Se fica alguma fresta, afrouxa o parafuso e vai girando a borboleta até ela encaixar direitinho, como aqui, ó. Cuidado não deixar frouxo esse parafuso. Pronto. E já está acionando a nossa bombinha de aceleração. Agora vai essa alavanca aqui. Não, ao contrário, agora sim. Nesse lugar.
Pronto. Tá aí. Ótimo. Bomba de combustível. Carburador estanco. Sem vazamento. Ótimo. Ótimo. Pronto. Agulha mais curta, quase sempre H. Encostou, abre 2 voltas.
Aí. Afogador. Pronto. Vamos colocar no lugar. Esse carburador aqui, ele leva junta. Agora sim. Tá aí. Lembra que a gente fez teste de estanquidade, então eu sei que não tem entrada de ar. Eu sei que essa brida aqui, a junta da brida, está bem. O duto de impulso, olha aí, está funcionando. Chegou gente, tive que atender. Agora sim, vamos lá. Aqui. Agora me dou o acelerador. Tem alguma coisa atrapalhando aqui dentro. Vamos ter que revisar esse gatilho. Mas ainda não. Primeiro vamos fazer funcionar ela. Bomba de purga. Afogador. Ótimo. Podemos esquecer de colocar o tambor da embreagem, né? Antes de fazer funcionar. Na verdade, já tinha que ter colocado bem antes, né? Às vezes acontece, pode acontecer, de esquecer de colocar o tambor da embreagem. E aí o que acontece? As peças da embreagem saem voando para qualquer lado. Ótimo. Embreagem. Vamos lá.
pouquinho de graxa sempre no rolamento, não em outro lugar. Essa parte aqui tem que trabalhar seco, é só o rolamento que leva graxa. Uma arruela de encosto, aí. Lembram que isso aqui não tinha o grampo elástico, né? Já temos uma aqui para ela. Ah, prontinho. Pronto, agora tem que pegar, né? Filtro de ar, limpinho. Aqui está tudo bem, né? Ótimo. E que acharam do som do motor? É? Eu gostei. Achei legal mesmo. Vamos tirar essa vela e vamos colocar algo melhor, né? Essa vela aqui não tem marca. O melhor tem torche. Já me falaram que essa vela é relativamente boa. Porém, eu prefiro colocar algo melhor.
Ótimo. Vamos colocar a cobertura dela, colocar o sabre, o facão, bora lá cortar. Ficou boa, ficou bem, com força, reage bem. Gostei da máquina. Tá aí, ó. Opa! Ai, agora sim. E isso aqui, ó, é o que se trocou dela. Filtro de combustível, mangueiras, que mais? Diafragmas, jogo de membranas. A vela, eu coloquei uma nova por via das dúvidas, estava funcionando dela ainda. E a bombinha de purga. Somente isso. Demais, limpeza, teste de estanqueidade, limpeza de carburador, limpeza geral. E ficou bem legal. Gostei como funcionou essa máquina. Certo, galerinha? É um prazer ter compartilhado com vocês esse serviço. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí. Vai ajudar muito o canal. Certo, pessoal? Forte abraço. E a gente se encontra na próxima terça-feira, né? Terça-feira, hoje é sexta. Na próxima terça. Forte abraço.